Olá, estamos de volta. Sexta temporada. Esse aqui é o episódio 16. Acho que a gente está no passado. O episódio 15 ainda não aconteceu. Mas assim, a gente está vivendo ainda a ressaca do PHP, né? O pessoal gostou tanto do episódio de PHP, né? Que o pessoal falou: o Carlos agora é o cara do canal do PHP, né? O cara que faz apologia a PHP, né? Todo mundo fala mal. Pô, cara, eu só chamei os caras para falar aqui. Calma, galera. Enfim. E hoje o tema que a gente vai falar é XMPP, né? Tipo, que diabo é isso? Mas, tipo, a gente não vai falar só disso, né? A gente vai falar de coisas que tem ao redor de serviços serviços corporativos, né? Serviços de internet, serviço relacionado a software livre corporativo. Mas a gente vai focar, o núcleo é XMPP. Né? E eu trouxe uns caras aqui, uma galera aqui, assim, deixa o povo se apresentar. Aí vocês vão ver, vamos lá em ordem alfabética aí. Quem começa? Acho que é o Guto. Olha aí, então, seria você, né, Carlos? Mas vamos lá. Eu sou o Guto Carvalho, mas meu nome de batismo é José Augusto, mas só pai e mãe chama quando estão muito bravos, José Augusto, então é Guto Carvalho. Eu morava em Brasília, fiquei 17 anos em Brasília, mas eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, hoje moro em Dourados. Estou aqui para conversar sobre XMPP com vocês. Vamos lá. Bem, eu sou Isadora Ribeiro, estou aí nesse mercado há 27 anos, tentando descobrir o que se faz aqui nesse tal de mundo de tecnologia. Sou conhecida por XMPP Lady, sou operadora do serviço IsaCloud, uma advocate forte de XMPP, pleiteando minha posição na XMPP Standards Foundation. Olá, meu nome é Reinaldo e eu tive uma história com o XMPP em 2006 na Caixa Econômica Federal, apesar de não ser eu que estava naquele projeto, mas o Carlos me falou que valia a pena contar essa história aí. Boa. E, enfim, na verdade, vamos deixar para os advogados aí explicar para a gente, né? O que é isso, né? Tipo, o que é XMPP? Bora começar por aí. Depois eu vou puxar vários temas que estão ao redor, etc. Mas bora deixar. Vamos começar aí. Começa aí explicando o que diabo é isso, né? O que é XMPP? Então, isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Já estranha a sigla, né? Mas que diabo é isso? Então, o XMPP, ele é um Extensible Message and Presence Protocol. Então, ele é um protocolo aberto, não só para mensagem, mas também para presença, e a gente depois fala um pouquinho o que é isso, que nasceu lá em 99 com o nome de Jabber. Em 2004 ou 2005, ele foi renomeado, ele passou a ser padronizado, né, RFCs e no IETF como XMPP, e desde então existe uma organização, que é a XMPP Standards Foundation, que atua na evolução, no desenvolvimento e o estabelecimento de padrões. Então, pelo fato dele ser extensible, então ele é um protocolo que permite diversas aplicações. Ele é usado, vale dizer, né, que praticamente todos os serviços de mensageria que a gente conhece partem ou partiram do XMPP, como o próprio WhatsApp, até se tornar no caso de WhatsApp, do próprio Google, né, depois eles começaram... O Google usou também, né, o chat do Google, usou bastante tempo no Google Talk, só que depois de um tempo, assim, essas empresas foram criando a sua própria versão do protocolo, né, e criando os seus produtos em cima desse ecossistema. Pois é, eu não sei nem se o Google ainda ajuda a manter, né, mas até 2005 eu acho que eles tinham um contato ainda com a comunidade, né, por aí. Daí para frente acho que realmente... porque eu lembro de ter o XMPP naquele Google Summer of Code, né, rolou uma época, né, mas é isso. Eu usei XMPP
bastante, até no Mato Grosso do Sul, quando eu estava no Mato Grosso do Sul, mas eu usava uma distribuição dele, que era aquele Wildfire, que era escrito em Java, né? OpenFire, exato. O Wildfire, né, que ele tinha um clientezinho fácil de usar, então sempre eu colocava nos projetinhos das empresas que eu trabalhava, eu colocava para os clientes, então já usam bastante tempo. Né? Depois virou OpenFire, né? E depois foram surgindo outros, eJabber, né? Hoje tem uma série, né, de distribuições, de implementações. Eu gosto desse protocolo. No governo eu consegui colocar em vários lugares rodando, mas assim, instalações pequenas, né, para determinados órgãos. Eu gosto bastante, tenho história com isso. Hoje a principal concorrência na verdade, é a própria integração das ferramentas de trabalho colaborativo. Elas normalmente, hoje em dia, já fornecem um chat, né? Então, meio que as ferramentas corporativas meio que incluíram automaticamente um chat. Isso meio que pegou um pouco do mercado XMPP corporativo, mas ainda é uma solução que tem diversas utilidades. Uma solução aberta, um protocolo aberto, e continua com muita utilidade para alguns projetos. Né? E, no geral, quais são os casos de uso para a gente implementar esse protocolo? No geral, assim, quais são os principais casos de uso? Olha, eu posso te dizer de um caso bem curioso que eu vi em Brasília, que não tinha a ver com comunicação. É que o protocolo XMPP ele faz streaming, né? Ele tem recursos de streaming muito interessantes. Teve um time que eu trabalhei em Brasília, na Radiobras, antes dela virar EBC, né? Que a gente estava desenvolvendo um protótipo. Eu estava na parte de infraestrutura, mas eles iam usar XMPP para fazer um portal de vídeos. Olha só, completamente fora do padrão normal do uso do protocolo, né? Assim, o que eu me lembro que quando a gente foi estudar na época, ele tinha N possibilidades, além de simplesmente ser um protocolo de mensagem instantânea, né? Então, assim, ele é bem inexplorado, assim, as capacidades, pelo que a gente viu na época, né? Mas ele é mais conhecido por isso, obviamente. Tem aplicações bem que estão amadurecendo já há alguns anos de IoT com XMPP. Então, é claro que a gente está falando de um IoT mais high-end, né? A gente não está falando de dispositivos, um microcontrolador muito simplinho, muito pequenininho. Não, a gente está falando de dispositivos que podem, eventualmente, receber a notificação por push, podem conversar e enviar dados através de XMPP para outros dispositivos, ou para centrais, ou para monitoramento, né? Tem esse tipo de aplicação também. Tem até uma aplicação de integrar agentes de IA em XMPP para tu conversar, interagir, ao invés de ter, por exemplo, um Olama CLI, né, tu utilizar um chat XMPP com um agente de IA, né? Não sou a defensora do IA, eu tenho uma certificação NOIA, né, no IA, e claro, como, né, o Guto comentou a questão de mensagens, a própria comunicação corporativa, porque hoje o WhatsApp, ele tem uma ação frequente de bloqueio, porque muitas empresas utilizam tanto para sua comunicação interna, quanto para vendas, para falar com clientes, etc. E o WhatsApp está muito em cima desse tipo de coisa para que as empresas paguem a utilização das business APIs deles. Então, está acontecendo direto de empresas terem que estar trocando chip, comprando chip, ativando o número, para poder continuar utilizando o WhatsApp na sua comunicação diária. Então, está cada vez mais surgindo oportunidades e né, assim como o Reinaldo falou, a questão de que os próprios soluções de colaboração acabam trazendo o chat meio que, né, canibalizando um pouco dessas possibilidades, ainda fica como uma vantagem de tu não ficar com um vendor lock-in, né, que daqui a pouco tu tá assinando lá um Microsoft 365, daqui a pouco o Google tá mais barato, tu tá migrando teus e-mails, tua colaboração pro Google, mas aí tu já vai mudando toda hora a tua ferramenta de mensagem. Então, existem muitas aplicações. Mas eu acredito que o principal uso que vai vir no futuro é de soluções que usam isso como um componente. Como tu falaste do IoT, eu acho que é um protocolo excelente para manter a comunicação e o gerenciamento dos
gerenciamento mesmo, usar ele como canal de gerenciamento para coletar informações e dar comandos distribuídos em série em todos os equipamentos, entendeu? Mas, assim, quando ele foi criado, né, nos anos 90 e até 2005, ele era muito utilizado realmente para comunicação corporativa. E eu vi na Caixa Econômica Federal, em 2006, eles tinham uma base lá de 60 mil usuários online em um servidor Jabber, que obviamente usava o protocolo XMPP. E naquele momento que eu estava lá, existia até um problema de o servidor não estar aguentando um volume, um único servidor não estava aguentando o volume de chat. Isso era 2006, galera. E aí a solução que foi dada foi substituir o serviço. Eu não lembro qual era o serviço anterior, mas eu sei que o que funcionou foi o EJBRD, porque ele usava Erlang, e aí a capacidade dele de gerenciar o número de conexões era superior e realmente funcionou. Depois que foi trocado o servidor do chat corporativo da Caixa em 2006 para Erlang, não houve mais problemas de quedas do serviço. Mas, enfim, a gente está falando de 2006, né? Hoje em dia, a gente colocaria isso no Kubernetes e subir um monte de pod, e aí qualquer coisa ia funcionar, mas naquela época... Até onde eu sei, o pouco que eu sei, é que o WhatsApp ele trabalha com Elixir, né? Por detrás, né? Para ajudar a escalar. E aí eu venho com a pergunta do Fernando Ick. Olha que pergunta para vocês, Fernando Ick. Ele está perguntando se Inclusive, alguém... Carlos, eu acho que ele que meteu a mão nesse serviço da Caixa lá em 2006. Ah, então ele que é o culpado, Não, ele que trocou, salvo engano, porque a gente trabalhava junto, até a gente dividiu um apartamento lá em Brasília na época, pra te ver, o Fike. Pois é, o Fike também trabalhou lá na Caixa naquele projeto do Postgres, né, das caixas eletrônicos e tal. O Fernando Henrique é um cara famoso aí eu tava no submundo da tecnologia. Não fujam não, ela vem as duas perguntas dele, vou mandar aqui. Ele está perguntando se alguém usa em Scala, hoje em dia, se vocês conhecem alguém que usa em Scala, e quais são as oportunidades, XMPP, onde ele se encaixa como uma boa solução, baseado nesse contexto da primeira pergunta dele aí. Olha, eu queria fazer um comentário. Alguém falou, acho que foi a Isa que falou sobre essa questão de subscrição, que hoje, eu não sei se foi a Isa ou o Reinaldo, que tudo tem que comprar, né, que é uma oportunidade da gente ter uma ferramenta open source. Eu li essa semana, quando eu estava viajando para Campo Grande, que é a capital aqui do estado que eu estou, que uma certa fabricante de carros autônomos elétricos, entendeu, vai começar a cobrar subscrição pelo autopilot das linhas mais baratas. Ou seja, você vai comprar um carro, você vai ter que pagar $99 por mês para ele navegar para você. É seu, mas não é seu, né? Então, enfim, questão de soberania, questão de realmente ser seu, o XMPP é interessante, até porque ele traz como recursos, por exemplo, a mensagem instantânea em tempo real. Estou lendo aqui, viu, galera? A questão da você ter a informação sobre a presença do usuário, se ele está online, se ele não está, chats com multiusuários, salas, grupos, né? Ele é uma tecnologia federada, que nem a gente que está aí nas redes federadas hoje, talvez o vovô da federação, né? O e-mail, eu acho que é o bisavô da federação, e o XMPP, eu acho que é o vovô da federação. E a questão da comunicação é segura, e o protocolo dele pode ser estendido, pode trabalhar com voz, com vídeo, então, assim, tem coisas muito legais dentro do IMPP, do XMPP. Eu, inclusive, estou aí na missão de subir um para a Bolha, né? Eu sou o fundador da Bolha, não falei no começo, bolha.io, para fazer com que as pessoas loguem, isso é para chat mesmo, mas eles vão logar usando a conta do Mastodon, né? Então, esse cara vai legal. Eu estou aí me inspirando no Isa Cloud e vou chegar lá, vou conseguir. Um cenário interessante, né? Eu achei uma palavra importante da pergunta, que é em escala. Lembrando que, assim como o Fediverso, o XMPP, ele é justamente para ele distribuir a escala, né? Então, quando a gente fala em escala, só se a gente vai falando daqui a pouco de um projeto corporativo, né? Onde tu tem daqui a pouco funcionários utilizando, empresas com, né, alguns milhares de funcionários. Mas o objetivo é justamente ganhar a escala, só que através da distribuição, né? Então, hoje, existe um site que está sendo mantido pelo desenvolvedor do OpenFire, que ele mostra um grafo
que tu olha de longe, ele parece um universo, o nosso universo. E quando tu começa a aproximar, são galáxias. E tu começa a ver a relação que existe, assim, a loucura que é a federação. São diversas instâncias, milhares de instâncias XMPP ao redor do globo plano, que, né, se federam, então elas se interconectam, gerando justamente esse crescimento distribuído de pequenos clusters. E um ponto importante também, em termos de aplicação, eu não posso deixar de ressaltar que, recentemente, acho que algum órgão de saúde da Holanda publicou um documento com requisitos para a comunicação interna entre hospitais. E eu achei demais que eles estavam preocupados com as questões, por exemplo, de GDPR e de, por exemplo, não continuar utilizando uma solução de chat, por exemplo, como o WhatsApp, para comunicação entre funcionários de hospitais, passando informações de pacientes, entre hospitais. E eles começaram a elencar um monte de pré-requisitos, que daí tem um grupo lá na Europa, principalmente na Alemanha, muito forte, que estava justamente tentando colocar o XMPP como uma alternativa positiva, por exemplo, para hospitais. Tu pode federar só entre os hospitais da rede, eles vão ter soberania sobre os dados e o trânsito desses dados, né, vão estar ali, não entregando, por exemplo, todo um tráfego de informação sensível na dependência inclusive viabilita auditorias, né? Exato, exatamente. Então, assim, às vezes eu fico brava. Ontem eu botei aquela publicação, como assim as instâncias do Fediverso não tem XMPP integrado? Porque para mim parece uma coisa tão, meu Deus, isso é importante, mas ninguém está vendo que é importante. Pois é, né, cara? Quando eu vejo aquelas comunidades open source indo para Discord, dói meu coração, cara. Dói meu coração. Assim, para quem nunca ouviu falar de XMPP, e até o Guto falou em relação a comparando com o serviço de e-mail, né? Serviço de e-mail é baseado no registro de DNS, do MX, e todo mundo se conversa com todo mundo. E o protocolo XMPP tem um pouquinho disso, né? Você tem o seu domínio, vai ter aquele servidor que vai ser aquele seu domínio, e você pode, enfim, cada domínio cuida do seu servidor, e você pode integrar esses servidores como se muito semelhante à ideia do e-mail, né? Então, é uma estrutura distribuída, como o serviço de e-mail é, né? Então, vale a pena deixar esse registro para quem realmente nunca ouviu falar de XMPP. Ele não é apenas um serviço de chat, ele é uma infraestrutura que permite que várias empresas independentes tenham seu serviço e façam eles se comunicarem entre si, né? Então, vale fazer esse destaque aí. A gente esqueceu de falar que no XMPP também dá para compartilhar arquivos, né, entre as pessoas que estão usando o protocolo, e tem muitos serviços de games, jogos que usam XMPP dentro da plataforma deles também, para que o pessoal se comunique nos jogos. Exatamente, né? Então, é uma ferramenta excelente, se comunicando, né? Isso. É uma ferramenta excelente para exatamente para essas soluções, para compor, ser um componente de uma solução mais abrangente, como os jogos, né? Os serviços de jogos é um exemplo excelente de aplicativo de relacionamento também. Eu sei que tem alguns que utilizam. Isso. É uma parte infraestrutural da plataforma do aplicativo de relacionamento. Não vou falar quais deles, mas provavelmente a maioria deve usar. Os que funcionam bem. Exatamente, porque senão você vai ter que tentar. As alternativas são ruins. Quem não usar XMPP são ruins. São ruins. Você vai ter que meter a maioria das linguagens já traz bibliotecas, né, para implementar. Assim, fila, né? O RabbitMQ, os outros até dá para fazer algo parecido, cara, mas você vai estar usando um alicate para botar um prego numa madeira, entendeu? Então, se existe o XMPP, para que você vai usar um gerenciador de fila, né? Isso é bem comum, né? O pessoal usar alicate para. Ultimamente o pessoal está usando serra elétrica para bater prego, né? O pessoal é das LLM e tal. Vamos lá. Tem as perguntas aqui que mandaram. Qual a melhor forma de criar algo do zero usando o XMPP? Essa é uma pergunta que fizeram, não sei se faz sentido. Acho que toda pergunta é válida, enfim. Pergunta essa. Eu acho que o limite é a empolgação.
Quando eu conversei... tipo, porque aqui o contexto é, tipo, a pessoa que fez a pergunta quer, eu quero fazer um WhatsApp, né? Tipo, porque a primeira coisa que a gente pensa, né? O pessoal pensa logo em rede social, aí, rede social que quer evitar esses problemas que vocês citaram aí, sei lá, eu quero fazer um WhatsApp para mim, por exemplo. Você precisa da parte do serviço, que o mais famoso é o Azure ABD em Erlang, é o daemon, o serviço, e precisa implementar o cliente. Então tem algumas bibliotecas que você já pode usar, tem bibliotecas em todas as linguagens. Tem, até em Java, tem em PHP, tem em Go, tem em várias linguagens mesmo, já tem, acho que quase todas tem já tem Python, sempre, a maioria das principais linguagens tem, e assim, gente, use e comece usando a biblioteca o protocolo XMPP, não vá querer escrever um protocolo do zero, porque não faz sentido. Tem um detalhe que eu acho que eu não sei se foi nessa pergunta, que era como é que eu crio alguma coisa, tipo, com um engajamento que tem um WhatsApp, um Instagram, né? Então, uma coisa que é importante ressaltar que, muito quando a gente fala desse engajamento, da facilidade de trazer as pessoas para usar a plataforma, o serviço, a gente está falando justamente de empresas que têm uma grana enorme para utilizar algoritmos ou mecanismos que te fazem ficar engajada mesmo que tu não queira, né? Te faz te prover aquela dopamina rápida, tipo um Instagram, que, por exemplo, hoje o Monocles e o Movin, que são clientes XMPP, eles têm, por exemplo, um conceito de social features. Então, no Movin, tu tem a publicação de stories, tu tem, tipo, uma timeline, um feed, e é tudo em XMPP, né? Só que, é claro, tem determinadas coisas, até voltando para a pergunta, né, do Fernando Wick sobre escala, que o XMPP ele não vai ganhar a escala de um produto da Meta, porque ele, primeiro, por uma questão de recursos, segundo, por uma questão de princípios, que, tipo, não vão ser utilizados, a gente não vai buscar ter usuários e utilizar seus dados de uma forma a remunerar, né, utilizar o usuário como produto, os metadados dos usuários como produto. Então, eu acredito que criar do zero, eu acho que está muito relacionado a, puxa, tem várias iniciativas de governo que poderiam se beneficiar disso, o próprio governo, o próprio GovBR, as contas de GovBR poderiam ser uma conta XMPP e o balcão de informações do governo e serviços serem através de uma plataforma do governo XMPP e não sair do WhatsApp, né? Sair do WhatsApp. Hoje até a delegacia atende pelo WhatsApp. Eu acho uma palhaçada esse tipo de coisa, sabe? De tu ter um canal público de informações utilizando um produto como esse, né? É inadmissível, assim, na minha rebelde opinião. O Exército Brasileiro já usa... Só para contrapor a Isadora, eu acho que enquanto não tem opção, é melhor a pessoa usar o que tem e prestar o serviço para a sociedade do que não usar. Mas o problema é que isso vicia, entendeu? Depois que tu fazer a mudança, né? O shift O meu medo é um dia a Meta chegar no governo federal e falar assim, a partir de hoje a gente vai cobrar e a conta é essa, entendeu? Mas aí vai valer a pena. Aí a gente vai começar a pensar, né? Enquanto não dói no bolso, o problema é que a política como a gente pode dizer, de fazer as pessoas usarem é sempre essa, é sempre dar de graça, né? É sempre cobrar barato. E aí depois, quando já tem tanta coisa implementada sobre aquela infraestrutura, aí quando eu começo a pagar, aí não vale mais a pena sair, porque eu pagar é mais barato. O problema é que tem que ter uma visão de futuro muito no passado para poder... Mas a cloud não é assim, viu? Não vai ter. Para poder... Eu acho que a gente já tem avanços bons, o Gov foi um avanço. Quem sabe daqui a pouco sai um chat.gov, né? Vamos torcer. Agora, respondendo a pergunta, desculpa, Reinaldo, você terminou? Não sei se eu te cortei aqui. Não, de boa. Olha só, respondendo a pergunta do Carlos, aí tem duas coisas, Carlos. Se você quer criar um produto seu do zero, de aplicativo para a lojinha, é uma coisa, ou se você quer criar
Oi, filha, obrigado. Pode deixar lá embaixo, daqui a pouco eu vou. Chegou meu almoço aqui. Ou se você quer criar um canal de comunicação para uma comunidade ou para uma empresa. Se você quer criar para uma comunidade ou para uma empresa, você não precisa sair desenvolvendo do zero, né? Você já tem muita coisa pronta aí. Então, se chegar para mim um projeto de comunicação, oi, Guto, tudo bem? Eu tenho uma empresa em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. Eu quero fazer o pessoal se comunicar por chat, né? Tem opções no mercado? Tem, né? O XMPP é uma delas, e talvez seja a mais antiga e aqui mais tem possibilidade de escalar hoje, que a gente sabe que existem outras famosas, como o Matrix, mas a gente já viu que não escala. Então, a bolha é prova disso. A gente usou por 2 anos, não deu certo. Então, você pode escolher alguma distribuição. Eu chamo de distribuição porque são projetos open source que implementam o protocolo XMPP da forma deles. Então, a gente tem o Prozid, a gente tem o Jaybird, a gente tinha o Wildfire, agora é OpenFire, né? Tem uma série de projetos aí que você pode escolher, ver a documentação, instalar e começar a utilizar, né? Isso é uma forma de você atender uma comunidade, atender uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, está pronto. Agora, se você vai fazer um produto, eu vou fazer um aplicativo SaaS, vou vender na lojinha do Android, na lojinha da Apple, e eu quero que meu aplicativo tenha um chat dentro dele. Aí, obviamente, o negócio é você pegar as bibliotecas da linguagem que você está utilizando e implementar o seu serviço. Eu, Guto, 2026, eu ia falar 2025, 2026, como o Reinaldo falou, não colocaria nada fora do Kubernetes hoje. Colocaria esse serviço dentro do Kubernetes, escala sozinho, configura o HPA lá e vai embora. Precisando, ele vai subir no pod e atendendo a demanda. Então, esse é o caminho que o Guto seguiria em 2026. Boa. Eu acho que tem mais 2 perguntas nesse contexto, né? Tipo, de usar isso em rede social, que a pergunta é: qual a viabilidade de democratizar o XMPP para a sociedade? E a outra pergunta é: como criar um sistema integrado tão fácil quanto qualquer rede social? Dá para englobar as 2 aí? Fique à vontade para responder. A questão do democratizar, eu acho que é um trabalho que eu acho que tem que crescer junto com as iniciativas do Fediverso. Por isso que eu acho que eles estão muito linkados, né? A gente sabe que Acho que pode explicar também o que é a Fediverso que a gente está citando aqui. Perfeitamente. Por favor. Então, falando... porque também, até para quem entende, fica meio confuso, porque tem a federação do Fediverso, vai ter a federação do XMPP. Enfim. O Fediverso, né, o conceito é de um universo federado, de federações. Então, a gente pode utilizar um conceito de Fediverso para todo tipo de protocolo que permite que diferentes aplicações, diferentes softwares, se intercomuniquem e permitam a interação de pessoas de diferentes serviços interagirem entre si, conversando o mesmo idioma. É como se a gente tivesse no nosso globo, né, um idioma comum a todos os países, e nós pudéssemos falar esse idioma para se comunicar com pessoas de outras federações, literalmente, né, de outras nações. Então, o Fediverso hoje é muito mais conhecido quando a gente fala de ActivityPub, que é o protocolo no qual o Mastodon opera, e foi o grande, talvez, nome assim, que ajudou a espalhar o conceito do Fediverso. Então, o Mastodon foi quem surgiu com mais força para poder competir com a enxitificação, a merdificação das redes como Twitter, né, X, e eu vejo essa questão da democratização do XMPP muito alinhada com a democratização da rede social federada, né, que a gente fala então do Fediverso. Então, assim como existe todo esse trabalho que é quase que orgânico, ele é quase que pessoa a pessoa, comunidade a comunidade, à medida que o Fediverso for crescendo, que outras bolhas pontuais forem surgindo e nascendo, é uma forma de também levar essa opção para os usuários, já que a gente está falando de liberdade, que a gente está falando de federação, que a gente está falando de poder de escolha dos usuários, de onde eu quero ter os meus dados, mas, ao mesmo tempo, poder me comunicar com outras pessoas que utilizam outros serviços, mas que conversam o mesmo idioma. Então, eu vejo a democratização possível
para esse lado de usuário final, muito ligado com a questão do feed Jefferson. Vai, Guto. O Guto deve estar ocupado. Vai, Reinaldo, então. Cara, a minha visão é mais de baixo nível. Esse negócio de democratização eu deixo pra Isa, cara. O negócio é subir o pódio e o negócio é aguentar, entendeu? Boa, boa. E aí, Guto? Carlos, repete essa última pergunta, por favor. Eu estava aqui tentando sobreviver ao calor, ligando os ar-condicionado. Ah, tá. Qual a viabilidade de democratizar o XMPP para a sociedade e como criar um sistema integrado tão fácil quanto qualquer rede social? Entendi. Olha, a gente acabou de fazer um encontro em Brasília agora, que foi um encontro onde a gente discutiu redes sociais livres e teve gente do governo, né, acompanhando e conversando. O movimento que a gente fez lá não era para acabar com redes privadas. Eu acho que a gente não pode acabar com o uso das redes privadas, porque a maior parte da população usa as redes privadas, então a gente tem que estar lá também. Mas o que a gente estava pregando lá, para o governo especificamente, é que a fonte primária de informação... Alô, voltou? Travou. Então... Voltou agora. Foi mal. Então, o que a gente estava pregando lá, que a fonte primária de informação tem que ser... Ainda está sem imagem. Sem imagem? Ué, peraí. Deixa eu pegar um cabo aqui dentro aí. Daqui a pouco volta a imagem, a gente tá te ouvindo. Coisas... Nada como cabo, né, cara? Cabo é cabo. Wi-Fi oscila. Deixa eu trocar aqui. Mas, enfim, o áudio vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Então tá. E aí, a fonte primária tem que estar no governo. Então, você tem uma rede social do governo, você publica lá e depois você replica para os outros lugares. E essa ideia pode ser expandida também para a questão da comunicação. Hoje a gente tem como a ferramenta principal de comunicação com o governo uma ferramenta privada de uma empresa de São Francisco. Né? Até a delegacia atende em cima dessa ferramenta. E ela não foi normatizada. Eu queria que o Ulisses estivesse aqui, porque o Ulisses trabalha no TRE, e o Ulisses tem críticas a isso, né? Ele foi convidado aqui também. Críticas no sentido de não que a ferramenta é privada, mas é que não foi criada uma normatização para uso da ferramenta dentro do governo. Assim, não tem uma norma. Ó, se você tem que usar desse jeito, dessa forma, né? Então fica muito solto, cada órgão usa do jeito que ele acha que está certo, né? É a mesma ferramenta. Então não tem um canal de comunicação padronizado. Eu acho que o XMPP, se o governo criasse um projeto começando no Poder Executivo, poderia construir ali alguma coisa dentro da LGPD para que o Poder Executivo começasse como um case mostrando, ó, a gente pode criar um canal de comunicação seguro do governo, onde a gente não vai gastar milhões de reais todo mês para pagar o uso da ferramenta, e que ele pode ser o canal primário, e vocês podem ter outros canais, mas que esse seja o primário, entendeu? De cada organização do Poder Executivo. Então, eu acho que passa por aí. Boa. Enfim. Eu queria puxar um pouco mais para o lado corporativo, assim, e tem tudo a ver com essas perguntas, e com esse meio que esse lado que a gente pegou aqui, que o Fernando Henrique também compartilhou um artigo aqui, baseado em umas conversas que eu tive com ele, que nesse artigo ele fala assim, que a escolha de... Não é que ele fala, desculpa, a pessoa que escreveu o artigo fala... O nome do cara é Tom Bowell, não sei, deve ser assim que fala o nome dele, sei lá, Tom Bowell. Ele fala assim, que a escolha de stack para uma organização é uma decisão social e não uma decisão técnica. E aí, tipo, ele alega algumas coisas aqui e, tipo, eu meio que puxei isso porque quando vocês começaram a comentar sobre essa questão de XMPP, eu fiquei pensando, será que eu falo sobre isso? Eu falei, pô, eu usei isso, sei lá, em 2007, a gente tinha lá onde eu trabalhava, o Reinaldo também trabalhava comigo, a gente tinha lá o Jaber e tal. Eu falei assim, pô, sei lá, isso é uma coisa antiga? Aí depois eu comecei a pesquisar, falei, não, pô, isso é muito utilizado, só não é popular.
Isso é muito utilização, não é popular. Não é popular o nome do protocolo e tal. O WhatsApp está aí, o WhatsApp usa XMPP. E aí eu fiquei curioso por causa desse artigo, e porque eu fiquei pensando, pô, como o Reinaldo falou, a suíte já vem com chat, né? Tipo assim, Google Workspace, sei lá, Office 360, já vem com chat, né? Vem um pacote automático. Só que eu acho que aí tem independente da organização, dependendo de qual framework que ela está a usar, né? Tipo, tem questão de compliance, né? Tipo, tem questão de soberania de dados, questão do compliance de PCI. Tem empresa que não pode ter dado, assim, por exemplo, aqui na Europa, a maioria não pode, acho que quase toda não pode ter coisa nos Estados Unidos. A gente não pode ter nada nos Estados Unidos, nada. Mesmo que a gente usa a cloud aqui, tem que setar tudo aqui, né? E tem essa questão de compliance, né? Então, aí que eu fico olhando, pô, sei lá, deveria ser uma coisa meio que automática essa preocupação para esse tipo de organização, né? Pô, eu vou usar, né, em vez de eu pegar aqui o Office 360, eu vou tentar tentar uma solução própria, né? Uma solução in-house, né? Uma solução on-premise. E aí, tipo, aí só que quando a gente vai para a solução on-premise, aí começa a aparecer os problemas, né? Tipo, pô, mas qual é a solução que eu vou colocar? Né? Tipo assim, quais perguntas que eu tenho que fazer antes de eu definir a solução que eu vou colocar, as tags que eu vou utilizar, as ferramentas que eu vou colocar. Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Assim, o que vocês acham? Qual é o ponto de vista de vocês? Assim, qual deveria ser as primeiras preocupações para eu colocar para fazer a curadoria de uma ferramenta que vai entrar, para colocar o XMPP, por exemplo. Qual seria, do ponto de vista de vocês, qual deveria ser as primeiras preocupações assim, para colocar? Porque, tipo assim, tem várias questões aí, né? Tem questão de... tem questão... na verdade, todo mundo sabe que o que define é a política. É a política que define, a política da organização que vai definir. Assim, vamos começar do popular. Normalmente, realmente nasce de uma política, né? Do desejo da organização ter autonomia nessa área específica, do desejo dela entender que ela tem um produto e esse componente vai fazer sentido embutido no seu produto, mas como a gente falou, né? Tirando essa parte, só para ir ali e voltar para o corporativo, tem muitas soluções que o CMPP é útil fora do mundo corporativo. Chat de jogos, controle de OIT, a gente já falou, um monte de coisa. Então a gente está falando, vamos voltar agora para o mundo corporativo, né? Então no mundo corporativo, a minha instituição, a minha empresa, o trabalho dela pode ser muito centralizado numa ferramenta própria. E isso ocorre muito, por exemplo, hospitais. Hospitais, o médico não vai ficar batendo papo no chat com fulano, com ciclano. Então, talvez o chat genérico de uma ferramenta de colaboração não seja adequado para um compliance que seja necessário, entendeu? Então, se eu já tenho uma solução de registro médico lá, é possível que faça mais sentido eu ter um chat integrado nessa solução que viabilize o diálogo com grupos específicos do que usar uma solução genérica que vem nas ferramentas de colaboração. Só vou colocar nesse ponto, né, que ele pode ser útil integrado a ferramentas que abarcam o trabalho da própria organização. Eu dei só um exemplo, como no caso do hospital. Geralmente a pessoa trabalha só numa ferramenta, ela não precisa... o médico lá que está atendendo, ele não vai abrir o editor de texto para fazer uma receita, ele não vai usar essas ferramentas colaborativas, cara. Ele vai usar uma ferramenta integrada ali. Então, nesse cenário, perde o sentido as ferramentas de colaboração, as ferramentas de chat integradas da colaboração, entendeu? Já, por outro lado, tem outras instituições que o trabalho ele não é centrado numa ferramenta específica, como, por exemplo, os órgãos públicos. Os órgãos públicos têm que fazer muito documento, tem que conversar com muita gente, mas não estou dizendo que não seja possível isso integrar nas ferramentas, estou dizendo só mostrando que existem cenários diferentes. Cenários que é mais fácil você adotar uma ferramenta, um XMPP, uma ferramenta de chat integrada na sua solução, quando o seu trabalho é basicamente naquela ferramenta, entendeu? Você deu um exemplo bom aí. Você podia colocar o XMPP, sabe onde? Naquele aplicativo SEI do governo.
né, que agora basicamente toda transação entre instâncias do Poder Executivo ali, você faz pelo SEI, né? Você pega o documento, coloca lá, manda para o pessoal assinar, dá o recebido, podia ter um botãozinho chat, seria um XMPP. Né? O SEI já é usado por todo o Poder Executivo, né? Não sei se já chegou nos outros poderes, mas é uma ferramenta, é tipo um cartório digital, né? O negócio está lá para... Né, Verdade, né? E eu concordo contigo, porque nem todos os órgãos públicos já têm contrato com ferramenta de colaboração. Eu estou dizendo o Google Workspace ou o Microsoft 365. E um chat no SEI ia ser útil para bastante instituições. Entendeu? No poder público, eu nunca trabalhei em serviço público, mas eu acredito que existe um mundo vasto de possibilidades, né, que venham justamente ao encontro de LGPD, ao encontro de todas as normativas que daqui a pouco cada órgão tem específica, porque se tu vai utilizar um produto fechado, privativo, nesse sentido, tu sequer tem como auditar isso. Então, me parece que quando tu tem essa possibilidade de auditar e de ter a soberania dos teus dados, isso se torna muito mais plausível para ambientes complexos nesse sentido de legislação. Vale aquela frase, agora a palavra auditar, e lembrei de uma frase famosa, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque quando você tem um domínio do conteúdo do chat, toda a conversação está armazenada de forma acessível para a equipe de programação, né? Então, da mesma forma que isso é bom, também tem que ter políticas e o gerenciamento adequado disso, né? Para impedir vazamentos não autorizados. Não tem escapatória, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você tem o acesso, você pode até fazer sistemas antifraude, você pode fazer detecção automática de situações de vazamento de dados, ou seja, você consegue automatizar a análise daqueles diálogos que estão passando ali. E isso é possível dentro de uma parte corporativa, com regras estabelecidas, que deixando claro que essa análise algorítmica sobre o conteúdo do chat vai ser feito. Então, realmente tem muitos benefícios de você ter uma solução própria de chat, inclusive para assegurar compliance, o que é muito importante em bancos. Os bancos têm uma necessidade de compliance muito forte, e aí ter essa infraestrutura interna sob controle e sobre análise do que está acontecendo é uma coisa com certeza bem vista pela área bancária. Entendeu? Eu já participei de duas certificações de segurança em bancos. Acho que é a PCI e uma outra lá que eu não vou lembrar o nome. SOC 2. E o detalhe não é nem no protocolo em si, né? É lá onde você armazena os dados, se você tem a partição criptografada, se o banco de dados é criptografado, aquelas coisas todas. Mas eu queria falar um negócio para o Carlos, que é o nosso host. Carlos, você sabe que o Brasil ele é um bom usuário de software livre, de software open source, mas ele é um péssimo contribuidor, no sentido do ponto de vista do governo. Do governo. Sabe por quê? Uma coisa é a gente adotar, por exemplo, o Mastodon como rede social do governo microblog da rede primária. Outra coisa é o que o governo faz para ajudar o projeto Mastodon a crescer. Entendeu? Uma coisa é a gente adotar XMPP nas soluções de governo, mas o que o governo contribui para o protocolo XMPP, na aliança do XMPP, né, na associação, no desenvolvimento desse protocolo. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas específicas. Eu sou de Brasília, né, cara? O governo sempre está muito latente nas minhas falas, mas não só o governo, como as empresas privadas também. Quem adota uma tecnologia open source e está tendo benefícios dela, puxa, não custa tanto, não custa muito você devolver um pouco para a comunidade, entendeu? Pô, um patrocínio de um evento lá, sei lá, XMPP Com 2026, né? Mandar lá
pagar um dinheiro para os desenvolvedores fechar algumas issues, entendeu? Se associar lá a XMPP Alliance, estou dando um exemplo. O que eu sinto é que a gente usa muito o open source resolve muito problema nosso, mas o nosso retorno para a comunidade, do ponto de vista de governo e empresa privada, ele é pequeno, entendeu? Eu lembro em Brasília de ter um cara só que trabalhava no CERP, que eu lembro de cabeça, que ele estava dentro da CNCF, que era o Katz, o Ricardo Katz, né? Que o Ricardo Katz ajudava no Nginx Ingress, ajudava no Kubernetes, mas era iniciativa dele, não era da empresa que ele trabalhava, entendeu? E os caras usavam o Kubernetes até a tampa lá, né? E ele meio que perdeu paciência e foi embora de lá, né? Foi embora de lá, exatamente. Cuspindo cobra de lagartos. Mas olha só, eu compartilho muito dessa visão contigo, Guto, dessa falta de retorno, mas não é só o serviço público, não é empresa privada, é geral. O Brasil, o pessoal, as pessoas do Brasil, elas conseguem usar, mas é porque o nível de complexidade de usar para poder passar a contribuir, você pode até dizer que a pessoa pode contribuir de coisas não complexas, mas vamos pegar no ponto de contribuir de fato com a melhoria com código, você fala. Do código, exatamente. Tem uma complexidade que, apesar de eu ser brasileiro e tal, a nossa sociedade ainda está engatinhando na capacidade de contribuir de fato, entendeu? Porque precisa saber e precisa ter vontade. E o saber, às vezes, é uma barreira e a vontade é outra barreira. E o saber precisa de muito esforço, muito empenho para você conseguir dominar tecnicamente. E a vontade de contribuir, como é que resolve? Né? Como é que eu ensino uma pessoa o senso a de contribuir? Comunidade, né? O senso exatamente. Como é que eu ensino uma pessoa? Então, na época, nos anos 2000, aquele evento de software livre, o Fizzly, aquilo ensinava as pessoas, dizia, olha, é importante contribuir. Esses eventos não existem mais. Então, nós estamos há 10 anos, 15 anos no Brasil, sem ensinar as pessoas a contribuir, entendeu? Então, essas duas dimensões da capacidade técnica e de ensinar a pessoa a engajar, a participar, são duas barreiras para conseguir contribuir, não só no serviço público, né? E não só na empresa privada, mas geral. Eu não vejo muita distinção público-privado em relação a contribuir, em relação tecnicamente, ou nessa questão nessa vontade, né? E aí eu voltaria, como que seria resgatado isso? De novo, canais no YouTube falando sobre isso, fazendo eventos, mas hoje em dia não tem mais empenho para essas coisas voltarem, entendeu? O que pode existir hoje é canal de YouTube, mas é difícil, entendeu? Tá abstraindo cada vez mais. Aqui. A gente tem nossos eventos aí, DevOps na praia, Linux local. Mas eu concordo com o Reinaldo nisso aí, cara. Mas eu falo mais. Não, eu concordo também, mas já estamos agindo. Não é nem no código, tá? Eu sinto falta do retorno financeiro mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, você usa um XMPP para resolver um problema de um aplicativo do governo, que de repente o cara foi ali na empresa XT, que os caras queriam 10 milhões para fazer isso. Você conseguiu resolver isso com o XMPP. Pô, não dava para mandar 100 mil lá para a associação dos caras que desenvolvem, entendeu? O protocolo, entendeu? Porra, manda os dólares para os caras lá, bicho, resolveu o seu problema. Eu acho que a gente está num momento cultural, e o Reinaldo frisou bem a questão do Fizzly, né, do Fórum Internacional de Software Livre, em que a população, mas o próprio poder público se acomodou muito com tipo, mas tá vindo pronto as coisas lá das Big Techs, é só usar, é mais fácil, tá todo mundo. Tá vindo pronto, então, é de graça. A gente ainda tá com aquela visão ainda bem de quem é colonizado, né? Tipo assim, eles estão nos dando, né? Dando. Né? Tudo de graça aqui, um Instagram, um WhatsApp, não sei o quê. Então começou a virar assim, eles conseguiram tornar, por exemplo, o WhatsApp infraestrutural, tão infraestrutural quanto foi o SMS, quanto é a água que corre nas torneiras da nossa casa. As pessoas não se dão conta do custo que aquilo tem. Tu só usa, né? No caso da água, tu até paga, mas, né? Tipo, tu usa,
porque está ali, né? E infelizmente, essas Big Techs assumiram um tamanho de empresa e de produto que eles acabam se embrenhando na infraestrutura e as pessoas vão perdendo cada vez mais a capacidade de questionar o uso daquilo. É normal, né? Tu dá teu número de telefone para alguém já vai dizer, eu te mando um WhatsApp. Nem sabe se eu uso o WhatsApp. Né? E só para lembrar, por muito pouco, o WhatsApp não dominou, não virou meio de pagamento padronizado. Se o Pix não tivesse surgido. O Banco Central. E se não tiver... Porque, na verdade, houve até uma regulamentação que atrasou a implementação do WhatsApp Pay justamente quando o Pix estava nascendo. Então, até dizem que houve um atraso deliberado ali, né? Supostamente, a gente tem que falar supostamente agora para tudo, né? Para poder o Pix engajar. Mas, por um triz, o WhatsApp não virou o meio de pagamento oficial do Brasil. E já pensou, se o pessoal tivesse perdido o timing do Pix, o que ia acontecer? A Meta ia faturar bilhões com a intermediação financeira, entendeu? E toda a vida econômica do brasileiro ia estar nas mãos de uma empresa privada estrangeira. Eles iam saber mais que o Banco Central, né, cara? Então a Meta é putaça com a gente por causa do Pix até hoje, porque quebrou as pernas. Os 17 bilhões que ela pagou no WhatsApp era para isso, só que o plano deu errado, entendeu? E é interessante o impacto das Big Tech, né? Porque eu lembro, assim, Reinaldo fez parte trabalhou comigo também quando trabalhava na universidade. Eu tinha um projeto chamado Café, que é da federação, né? Federação entre as universidades e tal. Baseado em DAP, de autenticação federal. Isso, baseado em DAP, mas para todos os serviços autenticados nele, inclusive o Diego. Na RNP eu usei muito Café. E do Juan. Do Juan para logar na rede Wi-Fi e tal. E existe até hoje, né? E é engraçado, né? Porque deu um trabalho, demorou anos para a gente conseguir implementar. E era um trabalho conjunto com várias universidades. E hoje em dia, quer abrir uma startup, tu usa a autenticação do Google, ou sei lá, da Microsoft, está pronto aí, né? Não paga nada lá. Só configura teu servidor lá de autenticação, teu Keycloak, sei lá, usa o OAuth2, pronto, diz, olha, a pessoa vai logar aqui com os dados, com a identidade lá do Google Workspace, sei lá, então do Office. Isso. Mas por que eles deram de graça isso? Para poder, olha, o que está dizendo? Cria uma conta na Microsoft ou na Google que você loga aqui direto, né? Então, é para manter esse ecossistema funcionando, né? É uma coisa que ajuda eles e ajuda a pessoa a usar, digamos assim, é bom para todo mundo, né? Principalmente porque não amarra ninguém, né? Não amarra a Google, a Microsoft, né? Exatamente. Enfim, mas voltando, né? Porque, assim, esse vídeo não é à toa, sabe? Existe esse movimento, existe essa preocupação... Sempre envolve política. Falar de XMPP sempre vai envolver política. Claro. Não, claro, mas vamos voltar para onde estou puxando vocês, né? Que é a questão de escolha de ferramenta, né? Tipo, curadoria, né? Curadoria para trazer ferramentas para dentro da organização. Então, tipo, vocês falaram as preocupações do que a gente precisa trazer, o que é importante, achei legal. Mas, assim, o que quando a pessoa vai pensar em oferecer, por exemplo, vamos pegar o XMPP. Vocês têm que convencer a diretoria de vocês que ela tem que usar XMPP. O que vocês acham que as pessoas pensam? Tipo assim, a parte técnica, né? O que os técnicos pensam, né? Porque geralmente o técnico pensa assim, a solução tem que ser performática, a solução tem que ser, sei lá, bonitinha, tem que ter um X bonito, né? Então, o que vocês acham como vocês venderiam, né? Uma ferramenta? Não precisa ser só XMPP, mas qualquer outra ferramenta. Vocês pensam, vou ter que trazer essa ferramenta para ficar dentro da minha organização. Imagina que, sei lá, ferramentas para dev, né? Qual tecnologia que o dev vai usar para programar, se vai usar Kubernetes, tipo, o que vocês acham? Como vocês venderiam isso, né? Quais seriam as preocupações? O que vocês têm que se preocupar
para definir as técnicas que vocês querem colocar dentro de uma organização? Eu passei por isso, estou passando por isso agora, que é lá na empresa que eu trabalho, o time estava usando desde que eu entrei Discord. Só que assim, era um negócio que, putz grila, Discord, né? Eu vou te falar que o Discord parece o Mirk Web. Não sei se vocês sabem o que é Mirk, né? Vocês sabem, digo, quem tá ouvindo, mas enfim. Mirk era um negócio que se usava quando a gente era adolescente. E tem aí, nesse processo de, assim, eu vinha falando já com o meu chefe e ele mesmo dizia, tá, me passa tal informação, mas não me passa pelo Discord, tipo uma informação de senha, token, não sei o quê. Aí eu só fui pegando isso e na hora, esse ano, na verdade, eu disse assim, então tá, chegou a hora da gente tirar o Discord da jogada, porque assim, não dá, né, gente? Não sabe para que esses dados estão sendo utilizados, a política do Discord é das mais suspeitas, quantidade de vazamento de informações que já teve de canais de Discord, não existe criptografia ponta a ponta, etc. A gente começou a... Aí eu simplesmente, isso aqui que eu fiz, Carlos, eu só disse assim, ó galera, tá aqui, nós vamos usar isso aqui agora. E coloquei, primeiro tentei uma solução de comunicação de time em XMPP, que é uma solução nova, que chama Prose. É bem legal, a UI dela é bem legal, só que ainda estão faltando recursos, foi lançada há 6 meses, 7 meses atrás, então tem bastante recurso que ainda está faltando, mas é bem legal. Só que daí a galera sentiu falta de recursos que tinham no Discord. Acabei tendo que ir para o Mattermost, aí colocar ele self-hosted, né, num banco de dados Postgres ali, todo administrado por nós, melhor do que continuar no Discord, né? Mas assim, tem coisa que a gente não tem que falar muito, né? É dizer assim, se tu tá na posição de poder trazer a solução, é dizer, galera, nós vamos usar isso aqui agora e pronto. No sentido, né? Mas respeitando, que nem eu respeitei a opinião dos colegas, tipo, tá aqui, tem os recursos que vocês gostam? Ah, não tem. Então tá, então vamos procurar outra. Mas não dá muita opção. A gente sabe, quanto mais opção dá, né, aí é que as coisas não andam. Mas aproveita esse gancho e pensa agora na integração disso com uma IA para fazer uma análise de algum vazamento, sei lá, de alguma coisa importante para o negócio, ou até uma IA, por exemplo, no hospital, uma IA para analisar o diálogo do médico e sugerir alguma coisa, enfim. É plenamente integrável isso. É verdade. Isso aí, comunicação, ela é sensível também. O XMPP, eu acho que assim, o calcanhar de Aquiles dele para o meio corporativo hoje, não para os usuários finais, de eu quero conversar com meu amigo, com a minha família, são os clientes, assim, porque os clientes, a gente tem vários clientes de XMPP, mas não tem nenhum assim igual o WhatsApp, igual o Telegram, né? Eles têm recursos, são parecidos, mas não, até porque não é para ser uma cópia, né? É uma experiência diferente, é um outro protocolo. Quais são, desculpa te interromper, tu podia aproveitar a tua resposta e falar quais são os principais clientes e, assim, tem mobile, sei lá... Aí a Isa tem que me ajudar, eu conheço só, acho que é o Mona para Mac, né? Tem alguns de Linux, para quem usa o universo do Linux, tem o Pidgin, que eu gostava muito de usar, que ele fala XMPP, não gosto do Pidgin, olha lá. O Pidgin eu acho, não nem lembro se era KDE ou Gnome ou se era outra coisa, mas era o que eu usava lá atrás, quando eu estava só em desktop Linux o dia inteiro. Aqui, eu uso o Converse Web, que eu aprendi com a Isa, achei legal. Esse Prose eu já testei. Tem eu acho que é o Mona para Mac, e assim, aí no celular eu não lembro qual que eu coloquei. Assim, tem vários projetos, mas não tem nenhum, assim, o X e o Y é aquela coisa que encanta, né? Não tem nenhum comparado hoje com os que dominam o mercado, para eu instalar para o meu pai, por exemplo, para os meus filhos, e falar, vamos usar junto, né? Eu já coloquei meus filhos no Mattermost, não entram no canal. Eu já coloquei meus filhos em outros serviços, não entram, mas no Matrix também não entravam. E então é um pouco difícil. Agora, para trabalho, eu uso mesmo que a Isa, o Mattermost, porque ele tem aí os recursos equivalentes ao Slack, ao Discord, né? E
E para as comunidades open source, eu uso o XMPP, tá? E estou acompanhando a evolução dos projetos. Hoje a gente tem uma variedade muito grande no mundo de clientes, né? Inclusive, é bem interessante que a gente sabe que, geralmente no iPhone, no iOS, no macOS, no iPadOS, geralmente tem melhores softwares melhor feitos do que no Android. Estou falando, assim, uma estigma que existe, né? No mundo XMPP é diferente. A gente tem muito melhores opções no Android do que no ecossistema iOS, macOS, iPadOS. Então, pessoalmente, eu tenho aqui, no Mac do trabalho e no iOS eu uso o Monal, e sempre sugiro o Monal, primeiro porque eu sou a pessoa que traduz para o português, então é uma forma que eu tenho de contribuir para esse projeto, não tinha nenhuma tradução, fiz toda a tradução dele, mas também tem o Gajin, que é antigo também, e hoje tem Gajin para Linux, para Mac, para Windows. Sem dúvida, assim, o melhor cliente desktop que tem é o Gajin. Tem as opções web também, então tem Converse.js, tem Movin, tem outras iniciativas para o mundo Android. Então, tem o projeto referência, que é o Conversations. O Conversations, ele é a minha preferência, inclusive o app Android do Isacloud é um mod do Conversations, porque é o app referência, quem desenvolve ele é uma das pessoas que é da XSF, da XMPP Standards Foundation, é uma pessoa bem pragmática. Então, ele é um cliente que pode faltar vários frufrus, mas ele é muito consistente. E existem alguns forks dele que são muito famosos, como o Monocles, como o Showgram, e eu acho que são esses os mais famosos, que trazem alguns recursos. O próprio Monocles está trazendo, por exemplo, assim como o Movin tem na web, um recurso de stories que tem no WhatsApp. Então, sim, como o Guto falou, a experiência para o usuário final tem alguns recursos que faltam nessa parte de cliente, né? E, ao mesmo tempo que é bom, é uma dificuldade, um desafio também o fato dele ser um protocolo extensível, então significa que os clientes vão olhar aquele catálogo de funcionalidades do XMPP e eles vão implementar aquelas que eles entenderem mais essenciais. Então, nem todos os clientes têm exatamente as mesmas features. Então, se eventualmente tu sai do Monal no iOS e tu vai usar o Isacloud no Android, por exemplo, tu vai ter experiências bem diferentes, né? E assim, nas conversas que eu tenho participado com pessoas da XMPP Standard Foundation, que eu tive uma oportunidade de participar de algumas atividades, na verdade, é bem concisa a opinião de que, de fato, tem alguns pontos nessa questão de clientes, né, como o Guto falou, assim, nenhum deles ainda está no nível de UI e UX dos concorrentes das Big Techs, né, lembrando que Signal não deixa de ser uma Big Tech, né, também é uma empresa de dono, vamos dizer assim, assim como o Telegram, né, que tem um CEO bem complicado. Então, assim, para a XMPP Standard Foundation é uma missão bem grande ouvir, e ela está ouvindo operadores XMPP como eu, desenvolvedores XMPP e usuários para melhorar essa questão do onboarding, né? Então, hoje, eu diria que para quem tem necessidade corporativa, serve para quem precisa de comunicação, mas não de colaboração. Colaboração é Teams, é Workspace, etc. Mas para o uso pessoal, é como eu digo, como a gente não tem como se libertar do WhatsApp, do Instagram, porque, por exemplo, não existe mais guia telefônico, páginas amarelas para tu encontrar uma empresa. Tu vai achar o perfil dela no Instagram. Ou tu vai no Google e tu vai pegar o contato do WhatsApp. Então, acaba que essas ferramentas da Meta viraram, até por um lado, tem a sua utilidade, que é virar um balcão de serviços. Então, o WhatsApp é para tu resolver problema, daqui a pouco tem o grupo da escola, o grupo do condomínio, o grupo do trabalho, é para tu falar com a empresa, com o prestador de serviço, o Instagram é para tu achar aquela empresa para te fornecer um serviço, que tu vai comprar um produto, mas as conversas que importam, a gente pode começar a trazer para dentro do XMPP, e como eu digo, desabilita de noite as notificações do teu WhatsApp, que é um balcão de serviço, e traz as conversas que importam
XMPP, que no uso pessoal é uma forma bem legal e bem saudável até, assim, de diminuir essa questão de dopamina rápida, de ansiedade, de excesso de notificações, é conseguir um ritmo mais leve de vida, até, porque as Big Techs e seus produtos tendem a nos deixar engajados muitas horas, muito tempo, muita instantaneidade. Então, a gente também pode ter o nosso refúgio, quase que espiritual, sem deixar de se comunicar com as pessoas que importam. Vote em mim para vereadora. Valeu, vai, Reinaldo. Não é à toa que me chamam de XMPP Lady, né? Porque quando eu engato uma primeira... Não, mas é isso mesmo. Já por outro lado, ele pode ser visto como um componente, né? O XMPP é um componente que pode ser utilizado a gente já falou muito aqui, existem nichos específicos que ele é muito útil para ser utilizado, né? Eu ia perguntar se... Desculpa, pode falar, desculpa. Especialmente em ferramentas grandes. Eu vou dar um exemplo de algumas, por exemplo, do GitLab. O GitLab, ele tem uma parceria muito forte com o Mattermost. Tudo bem, a gente sabe, ele tem uma integração nativa e tal. Mas para ferramentas desse tipo, que o seu time está o dia inteiro dentro daquela ferramenta, entendeu? Pô, você colocar lá uma janelinha de chat, implementar o XMPP via biblioteca, pô, cara, seria fantástico, entendeu? Você ia agregar um valor tremendo. Os caras ficam ali o dia inteiro na ferramenta, fica muito mais fácil eles se comunicarem por ali do que ficar fazendo comentário em issue, né? Teria um ganho bom. Então, assim, eu gosto dessa parte da implementação também. Faltou falar, Isa, que eu usei também um chatzinho do projeto do OpenFire, o Spark, né? Eu usei bastante o Spark. Né? Lá atrás era ótimo, né? Na época que eu usei ele, era melhor que... o PSI também. O PSI e o Spark veio antes do Telegram, né? Já era um clientezinho, né? O negócio do OpenFire é que ele é Java, né? Ele foi feito todo em Java. Então, ele era bem... aguentava bastante carga, era bem robusto, né? Então, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, sabe? Estamos no caminho certo. Eu acho difícil a gente comparar com Big Tech, porque a gente não tem o dinheiro das Big Techs, né? É a galera programando em casa à noite, na hora que dá, no fim de semana, para criar esses clientes todos que a gente tem aqui. Então, assim, é um processo, né? Tá evoluindo, e eu vou pela bolha incentivar cada vez mais. Eu já incentivo o pessoal a usar o Isa Cloud, e eu quero incentivar mais o uso do XMPP, viu? A bolha vai ajudar nisso. Beleza. E eu acho que, tipo assim, assim, não existe quer dizer que não existe uma batalha, mas não quero usar esse termo, é que, tipo, que na realidade o que é feito hoje em dia é errado, né? Do ponto de vista... Não, mas é verdade, não existe uma batalha. Não existe uma batalha. Não existe uma batalha. Estou falando no sentido disponível da organização. Isso, exatamente. Mas assim, eu acho que a abordagem que é feita hoje em dia nas organizações ela é errada, entende? Tipo, a organização ela está trazendo coisa de fora para dentro, está abrindo possibilidade de ataque, vetor de fuga de dados, essas coisas. E na realidade, eu acho que a gente mostrar para a comunidade, com conteúdos igual a esse que vocês produzem, que a gente produz aqui, que existe essa opção que, na realidade, deveria ser a primeira coisa, né? Se eu tenho uma organização, eu quero primeiro fechar as coisas aqui, controlar, fazer a minha governança dos meus dados, governança e curadoria das ferramentas que vão estar aqui dentro. E aí, depois disso, pensar em usar coisas de terceiro, né? Aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, o pessoal começa errado, né? O pessoal começa, olha, tá tudo, tá tudo na nuvem, tá tudo com a suíte. Paulo, Carlos, é porque precisa começar, entendeu? Então, quando você vai começar uma organização, você tem que começar pelo produto de prateleira, não tem muito o que fazer. Claro. Entendeu? Não, eu concordo, mas... Você precisa conversar com a pessoa, né? Que nem o governo, está começando a soberania digital e nacional usando a infraestrutura da Amazon. Exatamente, mas tipo, mas está começando porque virou uma cultura disso que o Reinaldo citou. Mas se vocês pararem para ver, as tecnologias e as soluções já evoluíram, a gente está em 2026. Se a gente tivesse, sei lá, em 2004, 2013, eu ia dizer, não, realmente tem muita coisa, tem muita grama para a gente capinar aqui, né? Muita relva, como a gente fala aqui em Portugal, muita relva para a gente capinar. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia não é tanto questão de custo,
quanto questão de velocidade, né? Para eu criar meu ambiente, né? Ou fazer curadoria e trazer ferramentas livres, ferramentas que eu possa ter numa VPS da vida, não é lento, não. Muito pelo contrário. Tecnologicamente falando, é muito, muito factível, viu? Então, eu acho que o nosso trabalho, a gente é muito factível mesmo. É muito factível. Não é na nossa época, Reinaldo. Não é igual eu acho na nossa época. Não, e as ferramentas que surgiram no último ano, não só IA, mas, enfim, tudo isso de automatizações, pô, tudo agora ficou mais fácil. Ou seja, antes eu podia ter a base do chat, e aí o que eu ia fazer com ela? É só para conversar? Não, agora tem um monte de ferramenta que você consegue integrar com. Isso pode ser muito mais útil, entendeu? Exatamente. O que eu quero dizer é que tipo, as tecnologias evoluíram de um jeito que não tem mais essa desculpa. Né? Tipo, a gente não está lá em 2011. Acho que em 2011 que veio o choque, né? Que o Google tinha tudo de graça, tudo. Veio aquele meio um choque nessa época, né? Que tinha muitas ferramentas consolidadas e de graça, entre aspas, né? Que eu consigo enxergar. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, entende? Tipo, não tem mais essa desculpa para as organizações. E eu acho que o movimento começa por lá, né? E acaba que se expande para a gente, para a comunidade, para o pessoal de rede social. Mas eu acredito que o movimento começa por lá, porque é como o Reinaldo falou, na hora que a porca torce o rabo no que diz respeito a dinheiro, porque isso vai chegar, como vocês mesmo citaram, né? O pessoal dá de graça, mas depois começa a cobrar. Aí as empresas vão começar a correr para soluções que gastem menos. Pô. A gente vê isso, pô. Eu vejo isso no dia a dia. No dia a dia de quem é DevOps, a gente vê isso, cara. Tipo, tem uma solução que é paga. Não. O gerente fala, não, eu quero a solução livre disso. Estou pagando teu salário, não quero pagar nada com isso. Quero que tu me dê uma solução livre. E a gente corre e acha as ferramentas livres. E o nosso trabalho de DevOps, basicamente, de dia a dia, é isso hoje em dia. O ChatGPT, né? Dizem que foi o primeiro a implementar AGI, que é Advertisement, não sei o quê. Nem já estão colocando até propaganda no ChatGPT, porque não tem essa de almoço grátis, né? Uma hora o preço começa a ser cobrado. E se não estão cobrando, é você que é o produto. Isso. Exatamente. Então, acho que hoje em dia, eu acredito, a gente tem que fazer nosso papel na comunidade de mostrar as alternativas para as organizações, que é o que eu tento fazer aqui também no canal, e eles enxergarem, né? Tipo, porque às vezes o cara pensa, sei lá, eu tô com a minha suíte fechadinha, né? Tipo, é Gira, Confluence, né? Eu pago ali uma subscription, mas aí quando tá entendendo? Então, tipo, sei lá, tem alternativas, né? Tem alternativas. E é importante a gente mostrar isso e o pessoal perceber que não morreu, né? Ou que existe. Porque todo mundo vem me perguntar antes desse episódio, né? Que eu falo, pô, manda as perguntas. O pessoal, o que é isso? O que é isso, né? Tipo, que diabo, que é XMPP? Olha, eu não duvido que o próximo release do Gira venha com um chat usando XMPP interno. Outro dia eu estava usando um provedor, eu não lembro qual era o nome dele, ele tinha um botãozinho de chat, assim, eu estava no console, um provedor desses que vende VM, tal, VPS e tal, e aí eu fui clicar no botãozinho de chat, pá, erro, né, aí apareceu um erro do tipo, não, sem conexão com o servidor de XMPP. Aí você descobre que a pessoa está usando o XMPP. Entendeu, assim, mas não... Cara, o open source, ele tá, eu acho que, eu chuto dizer que mais de 90% das soluções que são criadas hoje tem algum componente open source, entendeu? Talvez mais até. Talvez primeiro mais que ninguém até. vive sem Kubernetes hoje em dia. Não tem como viver assim, sem Kubernetes. Já começa por aí, entendeu? Então, esse aí é o caminho que a gente não vê, que as pessoas não falam, às vezes sobre a política da empresa, não posso falar o que eu estou usando e tal. Eu até hoje não fui preso, olha que eu trabalhei no governo há um tempão. Mas é legal, cara, é legal. Vamos que vamos, XMPP... Recomendo que conheçam. A gente tem uma comunidade grande no Brasil, tem o servidor da ISA, o servidor que eu falo, a gente fala servidor no singular, mas a gente sabe que é a estrutura maior. Tem a instância, né, da ISA. A gente tem uma outra, né, Isa, acho que é do pessoal do XMPP EcoBR, né? Isso, que é do Cariboca. Não, do Cariboca, né, que também que tem várias contas. Acho que é uma das únicas instâncias brasileiras listadas no xmpp.org,
Olha aí, tá vendo? Né, como provedor disponível, aberto a registro. Tá vendo? A bolha vai entrar agora, nosso domínio vai ser bolha.im. Quantos usuários tem a bolha hoje no Fediverso? Cara, no Mastodon, a gente tem 3.000 usuários registrados, mas a gente tem uns 300 ativos todo mês, assim. Mas, somando todas as ferramentas, deve dar uns 10.000 usuários, mais ou menos. Todas. E são pessoas que, de alguma forma, estão propensas a conhecer um mundo que te dá um pouco mais de opção, né? Um mundo de liberdade de opção, né? Isso. E aí a gente vai... Eu vou subir isso também, até tô querendo fazer uma live, viu, Carlos? Vou abrir uma live, vamos instalar hoje o servidor XMPP da bolha. Quem quiser ajudar, vamos lá. Fazer que nem o Essa Jefferson, bolha vai estourar, mas 4, 5 horas vai de estourar live. no bom sentido, né? A bolha vai estourar no bom de bom. sentido, porque é legal mostrar como instalar essas ferramentas. A gente tem um projeto de começar a mostrar mais, porque a gente dá pronto para a pessoa usar, mas a gente às vezes não ensina a fazer, né, a configuração de uma instância de qualquer tecnologia federada. E o XMPP é federado, né? A gente pode dizer que indiretamente é Fediverso também, né? É federado, protocolo federado, né? Então, tá aí junto, né, com a gente na federação. Em resumo, você levanta o seu aí, eu levanto o meu aqui, a gente pode integrar os dois e aí todo mundo começa a conversar. Quem tá do seu lado, quem tá do meu lado, tá todo mundo... Mas é assim mesmo, o próprio Guto subiu uma bridge do Mattermost, lá da bolha, que tem um canal lá no IsaCloud, e que daí, volta e meia, aparecem uns papos ali, né, da galera conversando. Então, essa interoperabilidade, isso é uma coisa interessante, Carlos, de falar das pontes. As pontes, as bridges, né? As bridges que tem no XMPP para tu integrar com outros protocolos. Então, em relação a projetos, se a pessoa quer ter um serviço XMPP federado com outras redes, tem bridge para Mattermost, tem bridge para Mirk, para Slack, né? Para Slack, tem para WhatsApp, Discord, para Telegram. O WhatsApp é o piorzinho sempre. Para Matrix, tem para várias outras. A API do WhatsApp é não ter API para pessoa normal, né? só no pago. Mas a gente tem aqui, ó, na bolha, um Zulip, que é uma ferramenta de chat, e um Mattermost. E aí eu tenho um canal no Matrix da bolha e um canal da bolha no Telegram. E qualquer um desses que você falar, aparece em todos os canais. Então, se você entrar no Telegram e dar um oi, vai aparecer no Matrix, no Zulip, na Isa Cloud, entendeu? E todo mundo se conversa. É levar o conceito de federação além, né? Tipo, não só do próprio protocolo, mas com a possibilidade de outros. Uma coisa que eu fazia muito, né, na época do Mattermost ainda, tá? Por exemplo, a minha equipe usa Mattermost, a equipe do outro coleguinha ali usa o Slack. Aí a gente falava assim, então tá, eu não quero sair do Mattermost, você não quer sair do Slack. Vamos criar um canal compartilhado entre as duas ferramentas. Você fica no seu, eu fico no meu, a gente conversa. Né? Você não precisa criar conta aí, eu não preciso criar conta aqui. A gente só me passa um token aí que eu vou ligar as duas pontas. Entendeu? Então tem essa vantagem também o XMPP traz, né? De interoperabilidade. Então você pode ter um time trabalhando no Slack, um time trabalhando no Discord, um time trabalhando não sei aonde, e o seu time trabalhando no XMPP aqui, todo mundo conectado. Entendeu? É bem legal. Boa. Na verdade, eu ia perguntar se tem alguma fundação por trás, mas vocês já citaram várias vezes aí, porque geralmente o que a gente vê, projetos que duram, projetos bons, sempre tem uma fundação por trás. Eu queria saber da opinião de vocês, ou saber da informação de vocês, se tem muitas empresas contribuindo para essa fundação que está por detrás do XMPP. Na XMPP Standards Foundation, hoje, em termos de membros, tem 58 pessoas que estão divididas ali em áreas técnicas, em áreas de comunicação, em áreas de avaliação de propostas de extensão do protocolo, e tem algumas empresas, mas assim, que estão hoje lá, por exemplo, né, com a sua marca lá no site da XMPP Foundation, deve ter umas 6, assim, não tem tantas empresas assim que contribuem, seja cedendo desenvolvedores para o trabalho evoluir, né? Seja patrocinando. Eu estou tentando, né, pleiteando a minha entrada na XMPP Standards Foundation para tentar, na área de comunicação, para tentar seguir divulgando a palavra
de XMPP, né, para tanto trazer empresas para conhecerem, pessoas para conhecerem, serviços públicos, porque... Aí também é uma forma, né, que a Isa acabou de falar, né? As empresas oferecem desenvolvedores, ela disse. O governo podia fazer isso, né? A gente tem SERPO, DataPrev, DataSUS, RNP, todo mundo podia falar assim, ó, vamos pegar um pessoal aí para fechar ticket lá nos protocolos XMPP, especificação tal, durante um mês. Pô, ajudava pra caramba já, entendeu? Tudo bem, não sei se é a linguagem que eles trabalham, né? Mas, enfim, tem que ver qual projeto que ia atuar. Mas porque no a linguagem, protocolo, na verdade, são todas, né? no protocolo em si, né, trabalhar nas especificações, mas aí você vai trabalhar na implementação daquela linguagem que você conhece e domina, né? Fazer a biblioteca e tal, né? Eu uso Prosody, né? Vou trabalhar nos issues do Prosody, pronto. Eu Só fiz para uns registrar... módulos em Lua também, fiz algumas APIs para fazer a integração on-premises de uma empresa para que os funcionários dela loguem no XMPP, eles têm um contexto privado dentro do IsaCloud, daí eles podem logar com o usuário da intranet deles dentro do IsaCloud, tudo transparente, né? Já que o Guto citou do protocolo, o XMPP é um padrão, é um protocolo padronizado por RFC, já é RFC 6120, 6121 e outras mais novas, com a 7622, que tem tantas extensões. Então, XMPP é um protocolo, assim como a DAP é, como o e-mail é. Vale deixar esse registro aí. E quando eu estiver na XSF, daí a gente vou tentar ajudar na promoção de eventos ou participar de outros eventos, mas levando a participação. E assim, seria muito legal se a gente voltasse um pouco no tempo e tivesse de novo o FISLI, né? Tivesse um apoio público em cima de software livre. Acho que isso também seria um momento muito legal, seria uma... Seria, mas aí... assim, deixa eu puxar esse gancho aí sobre apoio público, né? E o Guto falou agora que o SERPA poderia botar pessoas para contribuir, né? Como que eu enxergo que essa contribuição pode fazer? Primeiro, precisa ser normalmente são empresas grandes que conseguem botar alguém, né? Dificilmente uma empresa pequena vai conseguir. E a realidade das empresas grandes é que tá todo mundo atolado com um monte de projeto também, né? Só que, primeiro, sendo uma empresa grande, que realmente crie um projeto de comunicação que vai ser tocado como um projeto estratégico, né? Eu vou alocar pessoas para fazer um projeto de comunicação. Nesse momento tem a oportunidade dessas pessoas, se elas entenderem o que é a colaboração do software livre, se elas esse que é o problema, entendeu? Então, além de ter o ambiente propício para criar aquela célula que vai trabalhar com um projeto de comunicação, aquelas pessoas elas precisam ter aquele sentimento de colaborar, né? E o conhecimento, né? Não, o conhecimento eu pressupus que ia ter porque foi montado um projeto para trabalhar, no contexto que eu estava colocando, foi montado um projeto dentro de uma empresa grande ou de um órgão grande que vai fazer um projeto de comunicação baseado em XMPP. Então aquelas pessoas vão trabalhar com aquilo durante alguns meses, então naquele momento tem a oportunidade, e o que falta? Falta aquelas pessoas entenderem como é essa colaboração. Processo de contribuição, né? Com Isso, exatamente. Então eu acho que o cenário é muito específico para conseguir a colaboração de dentro das inclusive, empresas. É um dos poucos cenários que acontece contribuição. Quando você precisa implementar XMPP dentro da sua solução, a pessoa se envolve tanto que às vezes vira até membro do projeto, né? Exatamente. Mas quando é só usuário, só vou instalar o EJBRD aqui. Geralmente não passa disso. Né? Instalar e... Mas eu concordo com você. Nesses projetos em que você vai usar ele como componente, as pessoas... É a maior chance de se aproximar do projeto, né? É a maior chance. E aí, além da pessoa, do projeto existir, ela precisa ter esse sentimento de colaboração. E como que isso se cultiva na comunidade, ou seja, nas pessoas, né? Fazendo os eventos, incentivando que elas interajam, entendeu? Que ela está com defeito, que ela consiga, se ela conseguir resolver, que ela resolve, colabore, entendeu?
Então, os eventos não podem parar, porque as pessoas têm que estar vivendo isso, né? Os eventos, eu digo, mas entendo também esse bate-papo que a gente está tendo, né? Não, sim, Então, não, mas relaxa. O evento, estamos aí com toda a força aí. DevOps Days, isso. Linux Tips local, DevOps na praia, DevOps Porto aqui em Portugal. Estamos aí. Estamos no ritmo. Por Só exemplo, que a gente tem que fazer isso que tu falou. A gente tem que conscientizar a galera também essa questão de software livre, que era uma coisa bem mais daquela época do início dos anos 2000, etc. Isso. E hoje em dia a gente tem que dar uma evoluída no nosso conteúdo. Porque para mim é tão natural. Se eu fosse fazer um projeto de fosse usar XMPP, a primeira coisa que eu ia fazer já era seguir o projeto no GitHub, onde tiver o código-fonte, já olhar as listas que estão abertas para eu saber os defeitos que vão ter na release atual, entendeu? E já começar a interagir, já é natural para mim. Só que não é natural para a geração, para as outras gerações, entendeu? Eu tenho o Carlos um pouco mais velho que eu acho, mas, enfim, a geração atual não tem esse feeling. Vou instalar aqui, tá funcionando, pronto. Ela não quer nem saber onde o código tá, entendeu? Eu vou explicar para vocês. Os anos 2000 é quando os millennials, nós éramos jovens. Então, nós tínhamos sonhos e a gente queria fazer um mundo melhor. Só que hoje a gente está cansado e a geração eu nunca tive sonho, nunca quis fazer no melhor, mas eu sempre, para mim fazia sentido, pô. Se eu vou estudar aquele código, tem um monte de gente mexendo naquele código, eu vou lá e vou comentar lá o que eu tiver que mexer, entendeu? Que o Fizzly tinha uma magia, né, cara? Você ia para lá, pegava o desenvolvedor do Cups, que era, né, driver de impressora, o cara ficava 4 horas codando na tua cara lá e discutindo o código com você. Você falava, meu irmão, vou voltar para minha cidade, eu vou só codar isso aí. O Hélio Loureiro ia estar aqui nessa call, viu? Ele ia estar aqui, só que alguém roubou ele não pôde vir. Até pedir desculpa para vocês. Ele ia estar aqui, o Hélio Loureiro. O Fizzly era dividido em dois públicos, na minha opinião, tá? O Guto falando. Era o pessoal da ideologia do software livre, né, da ideologia de um mundo melhor, e era para o pessoal, que nem o Ulisses, que não veio aqui hoje, eu uso porque é bom e eu gosto de codar, entendeu? Então tinha esses dois públicos, né, que acabavam se encantando muito lá no Fizzly com o público da ideologia do mundo melhor. Eu fazia parte dos dois, eu acho, né? Eu adorava a ideologia, adorava as questões políticas, voltava, mas eu também, oxigenado, cara, né? Voltava oxigenado, pensando, voltava oxigenado, mas, às vezes eu sentei do lado do cara que fez o OpenSSH. Aí eu falei, não tem como não querer discutir com esse cara a parte técnica, né? Pô, eu adorava, né, cara? Era muito bom. Não, eu conheci no Fizzly, não sei nem se pronuncia o nome dele, o Vitse Veneman, o cara que escreveu o Postfix, que eu mexia muito com Postfix naquela época. E aí, pô, cara, o cara que fez o Postfix estava aqui do meu lado. Postfix, achei que era o Postfix. Não, é Postfix, é o Vitse Veneman. Olha, Carlos, minha cara aqui, ó, não conheces ela ainda? Olá, tudo bem? Não. Vai, dá um oi pra ele. Pode lá. Oi. Mulher Lara. Você sabe programar em quê, Lara? Quê? Você sabe programar em quê? Só Python, por enquanto, né? Pena que eu não tenho meu bonequinho do Gopher aqui, daí ela ia achar o Gopher mais fofinho, ia gostar mais do Gopher. O Gopher, né? Pois é. Olha, minha filha é programadora Python, a Maria. Tadinha! Python, viu? O importante é ter saúde, né? Você deixou ela entrar nessa área, cara. Ainda incentivei, ela faz jogos, ela é de gamer, né? Ela trabalha com desenvolvedor de games é mais legal. Mas ela é o... Como é que se diz? É o pacote completo, né? Ela é roteirista. Esses quadros dele foi ela que fez esse aqui atrás. Uma artista, hein? Isso, ela é tudo. Ela é full stack de games. Não, cara, ela é tudo. A minha filha toca guitarra, toca bateria, toca teclado. Ali. É bem o Carlos toca bateria. O Carlos, entendeu? Só copiou. Vai, muito bom. Conheço ele. Tem Guto. Ela é até Game Ops. Game Ops. Tudo tem Ops. Game Ops. Game Ops. Então é isso, pessoal. O que vocês acham que faltou de falar aqui? Faltou a gente falar que quero agradecer a todo mundo,
dizer que estou de braços abertos para ajudar na jornada XMPP de quem está afim de conhecer. Lá no Isa Cloud tem um canal Guia XMPP que é para abraçar todo mundo que está entrando, que está querendo descobrir, conhecer, e que, assim, não morde, XMPP não morde, e que a gente merece ter opções, boas opções para as nossas conversas que mais importam. É isso, pessoal. O XMPP, para mim, é do público que eu me comunico, das pessoas com que eu me comunico, que pensam e têm os mesmos valores, vamos dizer assim, tanto na parte técnica quanto a parte social, eles estão muito presentes nessa rede. Então, eu gosto muito dessa rede, porque eu consigo encontrar pessoas interessantes para ter discussões interessantes num nível bem legal de papo, né? Então, as comunidades ali, de galera de tecnologia, também de galera de humanas, você tem, eu olhei aquele gráfico que você falou, Isa, acho que tem 7.000 servidores conectados, né? No mundo todo, então tem gente pra caramba. Gosto disso por esse motivo. Então, da minha rede de conversa preferida, de chat, tá? É o XMPP, muito mais, inclusive, que do Matrix. Para trabalho, aí vai depender de projeto a projeto. Tá? São os requisitos que vão ditar qual ferramenta a gente vai usar. Tá? Mas é possível usar também no meio corporativo, é possível usar no meio pessoal, é possível usar na família. Então, faço aí os votos que quem estiver assistindo o vídeo continue aprofundando os estudos nisso, né? Em breve a gente vai ter um na bolha também, e vamos em frente. Obrigado pelo convite aí, Carlos, estamos junto. Gostei, XMPP eu gosto. Tem 2 protocolos que eu adoro falar, XMPP e DNS. Calma que ainda tem mais 2 perguntas. Sempre culpa do DNS. Vai lá, Reinaldo. Vai lá, Reinaldo. O que tu acha que faltou de falar, Reinaldo? Espera aí que a Lara tá aqui, tô conversando com ela rapidinho. Tudo bem. E o que vocês estão fazendo da vida pessoal de vocês, então? Vamos lá, pergunta pessoal. O que vocês estão fazendo ultimamente? Estão andando de bicicleta? Sei lá, estão jogando videogame? Estão assistindo série? Marcenaria. O cara levantou, pessoal, viu quem está vendo a câmera? Esse andar aí, esse mezanino, ele levantou o teto, tudo, aí fez a escada, até caiu, se machucou. Isso é uma pessoa de infraestrutura. Exatamente. Eu fiz toda a infra aqui, de madeira. Eu mudei agora para Dourado, então eu posso dizer que eu estou voltando, agora eu estou morando em casa de novo, então eu estou experimentando de novo esses trabalhos manuais que eu gosto, e comecei também a cuidar de plantas novamente. Comprei um monte de planta, samambaia, não sei o quê, estou cuidando das plantas, virei um cara do jardim agora. Pai de planta, pai de pet. Eu pessoalmente sou essa pessoa que é casa-trabalho, trabalho-casa, e a minha diversão é sempre ou estar assistindo documentários históricos e arqueológicos e estar sempre dizendo, mas como é que ainda não falaram para o mundo que a história mudou? Por que ainda não mudou nos livros? Então eu entro assim nos meus hiperfocos de documentários, ou sobre isso, históricos e arqueológicos, ou, obviamente, né, sobre carros, porque, quer queira, quer não, eu sou uma gearhead inveterada que ama carros, então eu estou sempre assistindo e conhecendo como funcionam motores, como é que arrumam coisas dos carros. Nossa, eu juro que eu queria conseguir ter hiperfoco em outra coisa fora da TI, mas eu só consigo ter hiperfoco em coisa de TI, bicho. Então eu sempre estou estudando outra coisa que geralmente é paralelo da minha área de TI, e aí de repente eu começo a trabalhar com essa outra coisa, porque de repente eu já entendi como lá funciona tudo, entendeu? Então é meio estranho, mas eu gostaria de plantar e estudar motores, mas eu não consigo. Falando em motores, só para pegar o gancho da Isa, esses dias eu estava estudando, Isa, um motor japonês
que ele é diferente, eu acho que é o VEC, é o ECO, ele não sim, tem, o Wankel, que ele é um rotativo tem da um Mazda. triângulo, né? Da Isso. Mazda. É um motor diferentão lá. Falei, Não tem nossa, cara, pistões. imagina o cara sentou um dia pensava, vou fazer um motor sem pistões. Que cara ele tomou naquele dia? E a Mazda vem, né, com o modelo RX dela há décadas, só com motor Wankel, só com motor Wankel. Pois é. Boa, boa. E chegamos ao final. Enfim, agora despedida, por favor, em ordem alfabética. Carlos Nogueira. Carlos Nogueira, o primeiro host. Não, brincadeira, vamos lá. Gente, agradeço aí pelo convite mais uma vez, estando aqui no canal Sessões de Engenharia. Visitem a Bolha, bolha.us, bolha.io, nossa comunidade no Fediverso. E vamos falar de XMPP mais nas próximas semanas. Acompanhem lá os canais, meu, da Isa e de todo mundo lá do Fediverso. Isso aí, muito obrigado. Até lá, até a próxima. Muito obrigada. Quero agradecer aqui aos 105 corações que hoje são usuários do IsaCloud. É um projeto que tem 1 ano, que vem assim, dia a dia, semana a semana, ganhando mais alguns usuários, que é tudo provido com muito amor e carinho. Assim, eu tenho uma dedicação com esse serviço que é ímpar, assim, não é à toa a infraestrutura que tem para o serviço do IsaCloud hoje. Faço questão de que ele esteja no Brasil, faço questão de pagar um pouco mais, mas utilizar um data center nacional, utilizar para poder realmente ser coerente com tudo aquilo que eu estou querendo para mim, né? Então, assim, quero agradecer a cada usuário, quero agradecer a cada pessoa que interage lá no Fediverso e que dá trela para os meus hiperfocos do XMPP, e estou aqui para ajudar nessa jornada, no que for possível. A tia Isa estará aqui para vocês. Um beijo. Pessoal, eu agradeço ao Carlos primeiro, aos colegas a Isa e ao Guto pela paciência de trocarem ideia comigo. E, assim, eu não tenho nenhum produto, eu não trabalho, nem nada que possa dizer que eu faço, eu só, basicamente, falo de qualquer coisa. Então, se o Carlos quiser me chamar aí para falar de política, a gente fala também. Não, esse aqui é o canal de tecnologia, que isso? É isso, tchau, pessoal. Deem tchau, emito sons, senão vocês não vão aparecer. Tem que falar. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.